7ª Semana Nacional de Educação Financeira. Realização: Sicoob Centro-Oeste. Apoio: ACE Itaúna e CDL Itaúna. Oi pessoal, meu nome é Caio. Espero que vocês estejam aproveitando aí a Semana Nacional de Educação Financeira. E vamos falar um pouco agora sobre investimentos. Para vocês que estão conseguindo aí controlar bem suas finanças, tá sobrando aquele dinheiro no final do mês, né? Você está aí pensando em diversificar. Então, vamos lá. Você sabia que é possível investir em imóveis com menos de R$100? Então, para vocês que já sabiam, vamos falar um pouco sobre isso, né? Explicar para o pessoal que ainda não tem esse conhecimento e para que vocês tenham noção, né, de que é possível, sim, diversificar seus investimentos com poucos recursos. E como isso é possível? Seria através dos fundos de investimento imobiliário. Basicamente, os fundos eles têm uma estrutura onde a gente tem, por exemplo, a figura do gestor, a gente tem uma administradora. O que eles fazem? Eles buscam investir em empreendimentos. Como eles fazem isso? Eles fazem isso com os recursos de terceiros. Então, eles levam o case deles, né, para o mercado, para que os investidores tenham conhecimento e os investidores vão optar por investir ou não. Então, a gente tem desde grandes investidores, né, que investem milhões de reais, ou até mesmo as pessoas físicas comuns, né, que investem pouca renda mesmo. Isso é feito através das cotas. E aqui na figura a gente tem alguns exemplos. Aqui a gente tem os galpões logísticos, né, que estão sendo uma grande tendência por conta do e-commerce, né? As empresas elas têm que ter estrutura para armazenar seus produtos, né, e fazer a distribuição. Aqui no centro a gente tem shoppings, que todo mundo conhece, né? Aqui na direita a gente teria são grandes prédios comerciais, né, onde funcionam empresas, né, com seus escritórios. Então, por aqui a gente já tem uma noção que os fundos, eles podem atuar, né, em diversos segmentos. Os principais tipos de fundos. A gente tem os fundos de tijolo, que são, por exemplo, aquelas figuras que a gente viu, ou seja, os fundos, eles têm os imóveis físicos, né, que é o que a gente chama. Tem os fundos de papéis, né, que a gente chama de recebíveis. O que é isso? Tem fundos que, por exemplo, os bancos emitem alguns títulos, né, no mercado. Por exemplo, a gente tem LCI, que é um exemplo, que seria letra de crédito imobiliário. É como se os fundos financiassem empreendimentos e cobrassem os juros. A renda deles vem através desses juros. A gente tem os fundos de fundos. O que são eles? São fundos que investem em outros fundos. Então, eles vão diversificar a sua carteira, por exemplo. Eles podem investir em shoppings, em galpões logísticos, tudo ao mesmo tempo. E a gente tem os fundos de desenvolvimento. Eles são aqueles que eles podem comprar, por exemplo, desde um lote para fazer a construção e entregar essa obra no final, né? Eles podem vender todos os prédios ou todos os galpões que eles construíram, ou mesmo arrendar isso, né? Fazer um aluguel desses empreendimentos. Vantagens. A principal delas é que eles permitem que o pequeno investidor possa investir nesses imóveis, nesses grandes imóveis, né? Então, a gente viu lá o exemplo dos shoppings, a gente pode investir em hospitais, entre outros. Eles possuem maior liquidez. O que é isso? Liquidez é quando você precisa pegar o dinheiro de volta. Por exemplo, vamos supor que você é dono de um apartamento e que você precisa vendê-lo. Isso pode levar meses. E com os fundos, não. Você pode receber aquele dinheiro na sua conta com apenas uma operação. E, além do mais, você pode fazer uma venda parcial. Às vezes, você não precisa do dinheiro todo, entende? Eles são excelentes geradores de renda passiva, porque alguns fundos trabalham com aluguéis. E, pela lei, eles são obrigados a distribuir toda a sua renda, né, 95% da sua renda, ao longo do ano para os cotistas. Os rendimentos eles são isentos de imposto de renda para a pessoa física, o que também é bacana.
E os inquilinos geralmente são grandes empresas, ou seja, isso traz uma segurança para a gente, né? No sentido de garantias que que as empresas vão arcar com seus aluguéis. As desvantagens, por outro lado, são bastante parecidas com as que a gente já conhece, né? Dos imóveis tradicionais. E a gente tem, por exemplo, o risco de vacância. O que seria isso? É quando, por exemplo, você perde o seu inquilino, né? Pode demorar meses para você conseguir um novo inquilino, né? A gente tem o risco do desenvolvimento, porque a gente tem, por exemplo, os fundos que constroem. Então, para ele atuar nesse segmento, eles precisam de várias licenças. Pode ter a obra que às vezes atrasa, então isso tudo impacta na receita do fundo. Temos também o risco de concentração de carteira. O que seria isso, né? Por exemplo, a gente tem fundos que têm apenas um imóvel e tem outros que administram vários. Então, qual que vai te trazer mais segurança? Por exemplo, se você perder um inquilino, né? É melhor você ter um inquilino só ou ter vários, né? Distribuído nos seus imóveis. Então, aqui vai algumas dicas, né? A gente tem que, quando você for escolher um fundo, você tem que pensar na localização daquele empreendimento, né? Igual eu citei aqui, a quantidade dos imóveis que o fundo administra, a qualidade dos mesmos, né? Se estão com a manutenção em dia, entre outros detalhes, né? A gente tem que ver o histórico de dividendos desse fundo, né? Que seria o dividend yield, que é quanto que esse fundo vem tendo de receita, né, ao longo dos últimos meses. A relação preço sobre valor patrimonial, isso é importante porque, um exemplo prático, vamos supor que você é dono de um imóvel e você chamou um consultor para fazer a avaliação daquele imóvel. Então, ele foi lá, avaliou aquele imóvel em R$400 mil. Então, você pensando em ter um retorno maior, você anuncia a venda dele por R$450 mil. Ou seja, o preço do imóvel é o que você anunciou, R$450 mil. Só que o valor do imóvel, de fato, é os R$400 mil. Então, sempre que você for comprar um fundo, você tem que ver se você está pagando a mais por aqueles bens ou se você está pagando um valor justo. E analisar sempre também as vacâncias físicas e financeiras, porque da mesma forma que os imóveis podem estar vazios por conta de falta de inquilinos, ele pode estar ocupado, né, pode ter inquilinos, mas esses podem estar com um aluguel atrasado, por exemplo. Então, são fatores que vale a pena analisar. Então, vocês devem estar se perguntando, e quando eu for investir no fundo, quanto que eu vou receber, né? Então, aqui a gente tem exemplo de como ocorre esse rendimento. A gente tem o dividend yield, que é uma receita, né, que o fundo paga todo mês para os cotistas. No geral, ele faz esse pagamento mensal, né? E esse pagamento ele pode vir da receita de aluguéis ou da própria venda de imóveis. Então, para a gente calcular esse dividend yield, a gente pega o valor recebido por cota, dividido pelo preço de mercado da cota. E a gente tem também a valorização, que seria o preço final menos o preço inicial. Então, aqui a gente tem um exemplo. Vamos supor que você tenha um fundo que paga um dividendo mensal de 50 centavos. Você comprou essa cota inicialmente por R$90 e hoje ela vale no mercado R$100. O nosso dividend yield seria os 50 centavos dividido pelo valor da cota, que seria o 90 que você comprou. Então, a gente tem um dividend yield de 0,55%. E vamos supor que você desejasse vender essa cota, né? Então, você teria tido um rendimento de R$100, que é o valor atual, menos o que você pagou, 90, R$10. Dividido por 90, você teria uma valorização de 11,11%. Tributação dos fundos. Como eu disse anteriormente, esses rendimentos, né, que a gente recebe todo mês, normalmente, eles são isentos do imposto de renda. Você só vai ter algum custo quando você for vender essas cotas, né, e elas tenham tido alguma valorização, que é o que a gente chama de ganho de capital. Então, aqui a gente tem um exemplo prático. Você comprou 100 cotas de um fundo,
pelo valor unitário de R$90, ou seja, cada cota custou R$90. E no momento da venda, o valor da cota era R$100. Então, como que a gente calcula esse imposto? A gente pega 100 menos 90 para descobrir quanto que é o lucro por cota, que seria R$10, vezes 100 cotas, que seria a quantidade de cotas que a gente comprou. Então, você teria tido um lucro de R$1.000. Em cima desses R$1.000, a gente joga a alíquota de 20% e você teria um imposto de renda de R$200, tendo um lucro líquido de 800, né, nesse exemplo. E como você faz para ter acesso a esse tipo de investimento? Você tem que criar conta numa corretora de valores, que ela pode ser independente ou até mesmo vinculada a um banco. Então, você pode procurar o seu banco, né, e ver se eles têm essa opção de investimento para você. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, né, você tem sempre que ver se isso está adequado ao seu perfil, porque, querendo ou não, é uma renda que a gente chama de variável, né, apesar que os imóveis também são. A diferença é que não tem todo dia alguém indo lá no seu imóvel para fazer a avaliação dele. E para você comprar de fato, então, você vai na sua corretora ou banco, né, e envia uma ordem de compra, onde você vai selecionar a quantidade de cotas do fundo que você quer comprar e enviar a sua ordem. E aqui a gente tem um exemplozinho onde os fundos são negociados por uma sequência de letras que vão indicar o seu nome e o código 11, que representa fundos imobiliários. Espero que vocês tenham gostado aí, né, espero que tenha agregado esse conhecimento para vocês verem que é possível, sim, diversificar com pouco. E aqui a gente tem um exemplo, o BCFF11 é um fundo de fundos, atualmente custando R$ 88,67. O XPLG11 seria um exemplo de fundo de galpões logísticos, custando seus R$ 130. E a gente tem o JRDM11, que seria um fundo de segmento de shoppings. Então, com esses 3 exemplos aqui, a gente nota que são fundos imobiliários, ambos, né, atuando em segmentos diferentes e todos com valores acessíveis, né, para você estar fazendo seus investimentos. E quanto mais cotas você adquirir, mais dividendos você receberá. Aqui a gente tem umas referências, né, que eu utilizei para fazer essa apresentação para vocês. E, no mais, obrigado, pessoal. 7ª Semana Nacional de Educação Financeira. Realização: Sicoob Centro-Oeste. Apoio: ACE Itaúna e CDL Itaúna.